Ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, né? Nós andamos para lá e para cá, nós às vezes nos preocupamos, pedimos ajuda, e é bom pedir ajuda mesmo, mas o nosso socorro devidamente vem de Deus. Ainda que Ele ajude você através de uma pessoa, mas o nosso socorro vem do Senhor. E é bom que nós aprendamos isso, porque Deus se agrada quando nós reconhecemos a grandeza dEle. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, nessa noite. Glórias a Deus. Capítulo 3 do livro de Atos. Procura-se uma mulher chamada Elisiana. Cadê a minha esposa querida? A paz do Senhor, minha esposa. Glória a Deus. Você é do canal Vale Web. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Glórias a Deus. Atos capítulo 3. Uma passagem que esta igreja conhece. Uma igreja de Bíblia, né? Uma igreja raiz. Atos capítulo 3. Glória a Deus. Fica logo após o evangelista João, Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Atos 3. Atos capítulo 3. Os irmãos que não gostavam muito de vir para a aula bíblica, né? Antigamente tinha. O livro de Atos, ele foi escrito, lógico, pelo Espírito Santo, usando Lucas, o doutor Lucas. Os que encontraram, diga aleluia, né? Vamos começar a ler desde o começo do capítulo 3. O capítulo 3, no começo, diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona hora. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa, aí disse Pedro: não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que aconteceu. Santo Deus amado e querido, nesta noite, pela tua infinita misericórdia, ajuda-nos e fala conosco nesta palavra. Diga: eu creio. Aplauda Jesus. Esta passagem é conhecida, mas hoje não tive como fugir. Eu disse: hoje é culto de adoração, irmã Lúcia. Mas Deus não tinha como, sabe, Ele não mudou. Ele sempre me trouxe para essa passagem aqui. Ele falou assim: fale sobre o poder de Deus, sobre a cura que Deus opera. Eu digo: hoje é culto de adoração, mas se Deus mandou que eu pregasse sobre cura, eu vou estar pregando sobre cura, porque Deus quer que o adorador seja curado. Deus quer que o adorador seja curado, irmão Bevenuto, porque Deus não tem dia nem hora para operar.
Quando Jesus entrava no templo no sábado, ele curava no sábado, que pela lei dos religiosos da época era o que? Errado curar no sábado. Aliás, fazer qualquer coisa, inclusive curar no sábado, pregar no sábado, tipo assim, olha, no sábado você nem fale aqui. Mas Jesus chegava e fazia a obra de Deus. Por quê? Porque Jesus, quando vai operar, ele não quer saber se alguém gostou ou deixou de gostar. É por isso que você está vencendo aos poucos, mas está vencendo, porque Deus está fazendo na sua vida, e Ele não quer saber se alguém está contra a sua fé, se é contra os... Ei, meu irmão, se Ele fosse observar o comentário ao contrário sobre a sua vida, não ia fazer nada. Mas Deus não, Ele não está olhando o que os outros estão dizendo a seu respeito, Ele está agindo, e a Bíblia é quem diz, agindo Ele, ninguém pode impedir. Então não fique chateado, entristecido, se alguém quer que você seja um derrotado, se alguém torce que você seja uma pessoa fracassada. Não fique triste. Fique triste, ou ficaria triste você, se soubesse que Jesus não queria operar na sua vida. Então a Bíblia diz que este homem aqui é um coxo, um aleijado. E naquela época havia muitos aleijados na época, pois a medicina era muito precária, e ali eles ficavam aleijados e não tinha quem desse, o governo não ajudava. Então o destino dessas pessoas era um lugar reservado à parte, e o governo local não queria sequer que esse povo entrasse no templo. Sabia que esse jovem aqui estava no templo, do lado de fora? Não era porque ele não sabia andar, não podia andar, era aleijado, ninguém botava ele para dentro não. Não era porque não tinha cadeira de roda não, era porque era proibido o aleijado entrar no templo. Sabia disso, pessoal? Que naquela época havia uma exclusão social no que se refere ao sujeito que tinha a sua limitação física. Ou seja, alguém chega aqui com uma perna só, com um braço só, e nós estamos na época de Jesus. Então o sacerdote, ele limitava a entrada, ele empatava do sujeito a entrar. E se você é aleijado, então o seu lugar é outro. Aqui não. Então aqui só entra pessoas que são boas das mãos, dos pés, sabe? Então mulher aqui não tem vez. Então havia um limite, aleluia. E a sociedade era oprimida, mas Jesus veio para desfazer tudo isso. A Bíblia vai dizer que Jesus veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz que ele está onde? Na porta do templo. Talvez ele escutasse a pregação, Aldair, já que ele era aleijado, mas não era surdo. Então dá para se entender, aleluia, que este homem, ele tinha um acesso de 5% dos trâmites do culto. Como se diz, eu quase entro, mas não posso entrar. Eu quase me converto, mas não quer me deixar entrar. E ali o anseio de se converter, o anseio de participar do altar, o anseio de ter a oportunidade de estar dentro, no meio. Mas o homem impede de estar no meio. Mas o homem não dá oportunidade. Mas o homem rejeita pela sua limitação física. A Bíblia diz que ele está lá há muito tempo. Para quê? Para pedir esmola na porta do templo. Como assim? Ali era uma feira? Não. É que as pessoas traziam o seu ordenado, o seu tostão, o seu dinheiro, para ofertar na casa do tesouro. E ali, quando as pessoas traziam no seu bolso o seu dinheiro para deixar na obra, ali aproveitava a oportunidade para ajudar aquele homem doente, limitado fisicamente. E ali, certamente a esmola, quem é esmoléu, não vive de esmola. Quem é esmoléu sobrevive, anda arquejando. Porque eu nunca vi dizer que o esmoléu é rico de esmola. A esmola, além de ser humilhante, aleluia, não enche barriga. Repito, a esmola, além de ser humilhante para muitas pessoas que têm vergonha de pedir, não enriquece ninguém, não tira ninguém do prejuízo. É uma ação paliativa, sabe? Que é mais ou menos bom, porque hoje eu comi uma esmolinha, mas amanhã não tem de novo. Aí vai pedir esmola de novo. Então o sujeito tem uma vida que é amarrada, não tem oportunidade.
A sociedade, sabe, o repreende, a sociedade o rejeita, e está o que? A parte da sociedade não tem crescimento, não tem avanço espiritual, não tem avanço social, não tem posição na sociedade, ainda que seja um homem novo de trabalho, mas está rejeitado. Então a esmola não resolve. Mas ele está ali por quê? Porque se é um homem assim, aleijado, não tem como trabalhar. Então é um jeito de pedir esmola. Mas agora vem chegando João. A Bíblia diz que João e Pedro, no verso 3, vai chegando na hora nona, para orar no templo. Porque os homens de Deus, os grandes homens de Deus, eles tinham o quê? O hábito da oração. Porque quando você ora a Deus, você fala com Deus. Quando você fala com Deus, Deus responde. E se Ele responder, aleluia, Ele responde e você recebe a orientação de como proceder em situações diversas. É por isso que é necessário você orar. E além disso, você se reveste de autoridade e poder. A Bíblia vai dizer que eles vão entrando no templo e na porta está quem? O aleijado, o coxo. Esse homem é tão simples, tão insignificante para muitos, não para Deus, que nem nome aqui aparece na Bíblia. É somente o coxo. Qual o nome dele? Qual o sobrenome dele? Não tem. Então ele está aleijado e ali ele aproveita, lógico, para o quê? Para pedir esmola. E quando ele pede esmola, pede ajuda aos pregadores João e Pedro, a Bíblia diz que eles diz assim: olha para mim. Eu imagino, aleluia, irmã e irmão, quando ele olha para Pedro e para João, quem diz é a Bíblia, que João e Pedro estão olhando para ele e ele para os dois. E ali eles olham-se um para o outro nos olhos, dentro do olho dele, assim, bem sério, assim, do olho dentro do olho. E ali eu imagino, no coração desse aleijado, desse doente, né, fisicamente limitado, eu imagino que o coração acelerou. Como quem diz assim: se ele mandou olhar para mim, olha para mim, tipo assim, pega o dinheiro, pega a oferta, pega o dinheiro, sabe, ajuda. É agora que eu vou, sabe, lançar a rede e vou colher. Só pode ser, porque para olhar para ele eu vou olhar. Quer ver, vai, me ajude também. Aí ele disse: não, olha para mim, nós não temos nada. O que eu tenho eu te dou. Aleluia. Levanta-te e anda. Quem diz é a Bíblia que Pedro pega na mão direita do fisicamente fracassado e levanta ele. Ele se põe de pé e os tornozelos vão se aprumando e está de pé este homem limitado que estava fracassado. Irmãos, eu aprendo algo muito forte nessa passagem. Eu aprendo, aleluia, que quando esse homem limitado, rejeitado, Rodrigues, diz assim: me dê uma esmola, uma ajuda. E os pregadores de Jesus disseram assim: não temos nada, nem ouro nem prata. Eu aprendo, aleluia, que ele diz assim: o que eu tenho eu te dou. O que eles têm afinal? O que esses homens de oração, o que esses homens de Deus, o que esses homens que são filhos de Deus têm ou tinham? O que eles têm afinal? A presença de Deus. O que eles têm afinal? Aleluia! O poder de Deus dentro dele. E nos dias de hoje, minha amada esposa queridíssima, a igreja tem que buscar mais isso. Algo, irmã Jerusa Soares Costa, que nós não carregamos nas mãos, para quando alguém dizer assim: me dê, você está aqui, pegue. Não, está dentro de mim, que ninguém vê, que é a presença de Deus. É algo que alguém busca. E a pessoa que busca nem sabe que não está nas suas mãos, está dentro de você. Quando você passa na rua, alguém olha para vocês, não tem nada, esse coitado ainda é crente.
Porque só é crente porque é burro, é pobre, é preto, é isso e aquilo. O preconceituoso alia, sabe? Faz uma relação de quem é crente com o burro. E alienado mais, porque enriquece o pastor. Enriquece o pastor, tem mais isso. Então, ele faz uma relação entre a pessoa que é crente, que é burra. Porque o sabido nunca vai ser crente. O diabo diz isso. Então, o que ele tem para oferecer? Não tem dinheiro, nem ouro, nem prata. Tem o quê? Tem a presença de Deus. Então, a presença de Deus tem que ser carregada por mim e por você. A presença de Deus é algo que muitas vezes não está mais presente, irmã Elisângela, na igreja. A presença de Deus, onde está? Onde está ela? Muitos procuram. Onde está? Onde está? Mas eu vim hoje aqui para te dizer que se você buscar orar, ela vai estar dentro de você. A Bíblia diz, eu imagino ele ficar assim sisudo, cadê a cédula, cadê, aí não tem nada, e agora? Ele estava buscando algo, sabe, para resolver por um momento, mas o homem que é de Deus, ele anda com Deus, ele tem a presença de Deus, e a presença de Deus é muito mais valiosa do que ouro, do que prata, porque a presença de Deus é o poder de Deus, e quando o poder de Deus chega, vem para mudar a história. O poder de Deus é o próprio Deus. Muita gente diz assim: hoje eu fui renovado no culto. Hoje eu fui renovado no culto. Por quê? Não é porque o discurso é empolgante, não porque o português não é muito rasteiro, português bom, eu escutei e gostei, não, é porque a palavra tem poder, e você é restaurado, você sai para casa diferente. Não sei quem esteja aqui pregando, não importa, o que importa é que a palavra tem poder de renovação espiritual. Tanto é que quando a pessoa passa um mês em casa, sem orar, sem buscar, se sente fraco, abatido, mas quando volta para a presença de Deus, a pessoa é diferente, transformada. Por quê? Porque a presença de Deus é o que faz você ser feliz. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o coxo, ele se levanta. Aldair, se Pedro pegasse no braço dele e levantasse aquele homem, olha o mistério, ele levantaria, tremia e caía no chão. Mas não foi o braço que levantou aquele homem, não. Se fosse o braço de Pedro, ele tremia e caía no chão. Mas quando Pedro diz, em nome de Jesus, levanta-te. A presença de Deus estava em Pedro. Por quê? Porque orava. Quem ora tem o quê? A presença de Deus. Não fica vazio. Quem ora tem a presença de Deus. Segundo, ele usa o nome de Jesus. Se fosse qualquer pessoa que entrava para lá e para cá da igreja, sabe? Aí viu lá ele aleijadinho, pega a moeda e entrava. Esse povinho aí. Rapaz, hoje você vai andar. Bora, levanta, dê de moleza, rapaz. Faça sua parte, bora. Não andava não. Eu disse, vamos lá. Aí pegava na mão, aí ficava assim, ó. Aí quando soltava, e puf no chão. Não é pegar no braço, não é com a força do braço, não é com, eu acho que dá para andar, porque ele é mole. Não. Se Deus não fizer, não tem milagre. Se Deus, não, porque eu acho assim, irmão, tem que se esforçar, porque senão não anda não. Não acha nada. Se Deus não tiver no meio do negócio, não tem transformação de vida. É porque eu acho que a pessoa, sabe, não se esforça para deixar esse mal, esse vício. Mas como? Se Deus não libertar, não tem transformação de vida. Agora, havia unção de Deus na vida de Pedro. Por quê? Porque Pedro já tinha se convertido. Ele era um tímido. Ele era, sabe, uma pessoa que tinha muita falácia e pouca ação. Mas quando Jesus sobe e diz assim, eu voltarei para buscar a igreja, deixa autoridade sobre a vida de Pedro. Aí sim, aí Pedro tem autoridade agora para repreender o mal. Quem diz é a Bíblia que a autoridade de Pedro era tão grande, sabe por quê? Que um dia uma mulher, Safira e Ananias, eles mentem, sabe? Eles roubam a parte de Deus
e acabam querendo lubridiar o evangelho, lubridiar, sabe, a obra. E ali eles morrem na mesma hora, porque Pedro estava com o Espírito Santo que revelou a ladruice deles. E ali eles pagam um preço muito alto. Cadê essa filha? Dura no chão, morta. O preço foi, por quê? Porque o próprio Pedro disse: você vai morrer agora. Não é Pedro que amaldiçoou, é o quê? A unção que estava nele, o Espírito Santo de Deus estava nele, revelou que aquela mulher estava o quê? Roubando o que era de Deus. Ai, irmão, é sério. E ali caíram duro no chão, morto, e respirou pela última vez na frente de Pedro. Então ele tinha unção, ele tinha autoridade, e quando chega diante daquele coxo, ele vai dar o quê? O que ele tem. Cada um de nós damos o que temos. Se você chegar na igreja, aleluia, e se alguém te cuspir, alguém te esbofetear, se alguém te tratar mal, é porque é o que a pessoa tem para dar. Diga assim: meu Deus, dê mais a esse irmão, meu Deus, dê mais a essa irmãzinha, porque é só o que tem. Dá o que tem. Eu dou o que eu tenho. Se eu sou mal educado, então vou sair por aí, sabe, sendo mal educado quando toca a pessoa. O que sai de mim é o que eu tenho. E o que sai da minha boca, e o que, sabe, surge das minhas atitudes, é o que está assim dentro de mim. O lado exterior das pessoas, o meu lado exterior é um reflexo do que eu tenho dentro de mim. Se eu sou uma pessoa maligna no meu coração, lógico, eu vou matar, vou roubar, tudo errado eu faço. O que alguém faz fora é um reflexo da pessoa que é por dentro. Então Pedro agiu para curar, agiu para ajudar, agiu para libertar no nome de Jesus. Por quê? Porque numa situação externa, que é na porta da igreja, ele cura alguém em nome de Cristo lá fora, porque dentro dele ele carregava o quê? A unção de Deus. Então você tem que ter essa presença. A igreja não pode perder a presença de Deus. E essa presença tem que ser cuidada, zelada. Como? Mantendo através da oração e da obediência de Deus, a Deus. Quando nós não conhecíamos a Cristo, vivíamos na época dos reis, a presença de Deus era conduzida somente por algumas poucas pessoas. E essa presença era representada por quê? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um objeto de ouro, e somente os sacerdotes e levitas, pessoas consagradas para tal função, para tal oportunidade, conduzia a Arca da Aliança. Mas qualquer pessoa não podia, não. Era somente as pessoas consagradas do templo que conduziam a presença. Então hoje é diferente, não tem mais Arca da Aliança, pelo menos não é mais necessário. Então ela está dentro de cada um de nós. Se você tem a presença de Deus, é muito forte. Se você tem mesmo a presença de Deus, o que você profetizar agora vai acontecer. Segura aí, é forte, viu? Avalie-se a si mesmo. Se você tem consciência disso, eu tenho, irmão, eu tenho, pronto. Profetiza agora, em nome de Jesus. Mas profetiza o impossível, porque o possível você quem faz. Eu faço. Se você tem a presença de Deus agora, profetize. Aleluia. Que vai acontecer um milagre na sua e na minha vida, porque Deus promete na palavra que o Espírito Santo é o próprio Deus. E se você tem o Espírito Santo, tem a presença de Deus, o que você falar não é você, é o próprio Deus falando. É por isso que é preciso você prestar atenção quando Deus fala aqui no altar, porque não é ninguém não, é Deus que fala. Alguém está abrindo a boca e falando, o som sai, mas a instrução é de Deus. A Bíblia fala que ele começa a andar e começa a glorificar o nome do Senhor Jesus. Sabe o que eu penso? Que esse homem, ele está ali há muito tempo, perdendo tempo, sendo humilhado, e as gorjetas que ele recebia
Era como se fosse um copo de água, Aldair, de água de um poço. O poço de Jacó, por exemplo, que as pessoas tomavam o copo de água, mas tinha sede 2 horas depois. E quando o poder de Deus, através de Pedro e João, toca naquele homem, ele é curado. Por quê? Porque eu considero o poder de Deus, através de Pedro e João, como um copo de água da fonte da água da vida. É diferente. Um dia Jesus chegou e encontrou a mulher buscando água no poço de Jacó. Ele disse assim: olha, se você tomar da água da fonte da vida, nunca mais terá sede. Então a esmolinha era bom, sim, claro, mas não curava o aleijado. Tem coisa que você está se envolvendo, aleluia, com uma forma de fugir do aperto. Existem coisas que muitas vezes o cidadão lá fora, que nem crente está se envolvendo para sair do impressão, sabe, sair da correria, sair da luta, mas não vai ser, é só por enquanto. Aí quando dorme no dia seguinte, o mesmo problema. Eu estou com um problema em casa, aí não resolve o problema em casa. Sai de casa hoje, só vem na segunda-feira, quando chegar, o mesmo problema, porque não resolveu com a pessoa certa, não tratou o problema com aquele que resolve. Ah, eu estou com um problema muito grave, eu vou sair chutando o pau da barraca. Aí segunda-feira eu volto. Quando voltar, vai colocar no mesmo lugar a barraca que destruiu, vai refazer tudo que quebrou, porque quebrou, não resolveu, se estressou, saiu de casa, e do mesmo jeito. Então a moeda é bom, mas não resolve. O abraço, meu irmão, a paz do Senhor, opa, a mão nas costinhas aqui, a tapinha nas costas, não resolve não. O que resolve é Jesus Cristo. O que resolve é o poder de Deus. Essa igreja está de pé daí, porque o poder de Deus está aqui. Eu não ando distribuindo simpatia para ninguém. A minha educação, meu compromisso, sabe, ler a Bíblia direitinho sem gaguejar, sabe, isso não é suficiente para você estar aqui. Você está aqui porque aqui tem a presença de Deus que te sustenta. Não sou eu que te sustento, e não é você que se autossustenta, é Deus. Então, como andar? Como estar de pé? Como se levantar se Deus não tocou? Como estar feliz se alguém não valoriza? Se alguém não dá oportunidade? Jesus dá oportunidade. Preste atenção. Às vezes a pessoa está na igreja, aí no coração diz assim: hoje dava certo uma oportunidade para mim. Jesus, eu tenho um pendrive, hoje eu louvo. Se me chamar eu canto para Jesus. Aí Deus não age, Deus não toca, Deus não dá oportunidade. Tudo tem o tempo de Deus, tudo tem o seu tempo, aleluia. Existe o tempo de Deus, e o tempo de Deus é perfeito. Às vezes, aleluia, nós recebemos muito cedo, aí achamos, rapaz, Deus é assim comigo, tá por fora. Mal eu cheguei no culto, já fui abençoado, então eu sou o cara, eu sou rapaz. Aí se ensorbebece, né? Fica meio vaidoso, porque agora sim eu tenho um cartaz com Deus. Fulano conhece há muito tempo, mas Deus é eu e ele, ó. Se eu abrir a boca, o diabo corre. Eu mal fui crente. Quer dizer, é muito perigoso. Então Deus sabe disso. Então Deus não fica tardando a vitória, mas Deus fica colocando a vitória para o dia certo. E se Deus demorar muito para dar vitória, o sujeito, o irmão, pode, sabe, esquecer da congregação. Não, está demorando muito, eu vou vazar. Então Deus coloca o quê? No dia certo, no dia que você pode suportar, pode esperar, nem muito cedo e nem muito tarde. Porque Deus não atrasa e nem se antecipa. Deus age no dia que Ele sabe que é o dia de você receber a sua vitória. Que tal, aleijado? Você está aqui há muito tempo, mas o tempo era aquele dia. E agora é que vai transformar a sua vida, e muitos vão ver a glória de Deus na sua vida,
para ver que isso aqui, aleluia, sem Deus não é nada. A reunião acontecia, o culto acontecia, mas Jesus não estava lá. Ei, tem muito culto por aí que Jesus não está mais não. Sabia disso? Sabia disso? A glória não é mais para Deus não. Então Deus não está lá. Mas quando Jesus chega, aí sim tem mudança. Por que o poder de Deus não saiu do altar e curou o aleijado lá fora? Por quê? Se Deus é o Deus de perto, Deus de longe. Porque Jesus não era clamado naquele lugar. Eles pregavam a letra, Aldair, mas a letra mata. Aleluia! Mas a graça do Senhor liberta, salva, cura, faz o milagre. Então a letra mata, só a letra mata. É por isso que nesse ministério nós dizemos a você que você tem que crer no milagre sim. Crer no milagre não é ser interesseiro não. Crer no milagre, aleluia, é você dizer assim: Deus, eu acredito que o Senhor tem poder. Quando eu não creio em milagre, automaticamente duas coisas eu estou dizendo. Primeiro, eu sou sem fé. Segundo, eu estou menosprezando o poder de Deus. Porque se eu não creio em milagre, tipo assim, eu não tenho fé não. Segundo, Deus, Ele faz isso mesmo. Então isso é muito ruim para a sua vida espiritual. Se não crê em milagre, então não vai querer milagre depois. Porque se você quer milagre, tem que crer nesse milagre. Aquele homem, ele está lá, e quando Pedro, ele toca nele, chama ele para cima, ele levanta e começa a agradecer a Deus dentro da igreja, e começa a pular, a saltar de alegria. Ei, irmão, é muito forte, Aldair. Presta atenção. Esse doente, irmãos e irmãs, presta atenção, ele não sai dizendo assim: ei pessoal, está aqui esse rapaz aqui, esse outro, eles tocaram em mim e eu fiquei curado. Não, que era normal dizer isso. Ele glorifica a quem? A Deus. Isso é forte. Chegou um homem aqui barbudo e esse outro aqui barbudo. Tocaram em mim, eu pedi uma esmolinha, eu estou andando. Há anos eu não andava. Aliás, quem diz é a palavra, que ele nasceu coxo. Já nasceu assim. Então, ele glorifica o nome de Jesus. Por quê? Porque ele se lembra que Pedro disse assim: em nome de Jesus levanta e anda. Ele se lembrou disso. Então foi o nome de Deus, o nome de Cristo que operou na minha vida. E ele se lembrou. Nós precisamos entender uma coisa, que o que faz a diferença é a presença. Meu Deus, aleluia. A presença de Deus no pregador é que faz a diferença. A presença de Deus na igreja, Rabadachéria da Soia da Ra, é o que faz a igreja ficar de pé. Porque se não tem a presença de Deus, se não tem o Espírito Santo, é uma reunião normal, onde alguém fala e outro escuta. Mas se a presença de Deus está na igreja, está na tua vida, a transformação de vida, ainda que alguém não reconheça, ainda que você não perceba, mas o trabalhar de Deus é permanente na igreja. A oportunidade veio do céu, a oportunidade veio de Deus. Aquele que estava lá embaixo, Jesus, disse: levanta-te, aleluia. Tem muita gente assim, meu irmão, nos dias de hoje. Mas Jesus de Nazaré, Ele quer tocar e quer levantar pessoas que não têm oportunidade, que está vivendo oprimida, pessoas que já choraram muito, aleluia, e se perguntou assim: meu Deus, por que a minha vida não muda? Preste atenção. Jesus de Nazaré, aleluia, Ele se compadece dos seus filhos. Ele não está com raiva de você. Essa exclusão social não vem de Deus. Jesus de Nazaré, Ele está vendo a sua e a minha lágrima. Ele compreende cada passo que você dá para lá e para cá. Ele sabe dos teus pensamentos. Confie mais no Senhor, acredite mais no Senhor. Ele está contigo.
E a qualquer momento vai haver um reboliço na tua vida e na tua casa. Jesus olha para alguém e diz assim: estão dizendo que não vai vencer mais, então vai vencer, para todo mundo ver. Jesus, ele dá casamento a pessoas que nem aguardava mais. Jesus dá um filho a alguém que achava que não tinha mais condições de ser mãe. Jesus abre uma porta aonde alguém olhava e dizia: aqui não tem porta, está fechado. Ele abre. Jesus abate, levanta, cura, liberta, salva. Para o nosso Deus nada é impossível. Eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão, de uma vez por todas: o impossível Deus faz, o impossível Deus opera. Aquilo que não pode acontecer porque é difícil, para Deus é possível. Somente acredite e espere no Senhor Jesus. Sem saber, aquele aleijado estava onde? Na porta da igreja. Vir para a igreja é tão bom, ser crente de igreja é tão bom, que até estando na porta, sem entrar, é beneficiado. Oh, glória a Deus. Se alguém vier nos visitar hoje aqui, no culto: não, sou crente não, estou bem aqui fora mesmo, ficar na calçada, já é tocado por Deus, já ouve a voz de Deus, porque o microfone vai lá fora, já sente o agir, já diz: rapaz, os crentes aqui são doidos, mas é um povo de Deus. Já começa, sabe, a entender o agir de igreja, negócio de crente, a lei de crente. Se envolve devagar, mas se envolve. E isso é o quê? Isso é bom, aleluia. Porque na porta do templo, ele estava lá, não entrou, mas só porque estava na porta, o Espírito Santo tomou Pedro e fez a obra na vida dele. É por isso que o melhor lugar é na casa de Deus. A Bíblia também conta a história que Jesus estava pregando no templo, e havia um sujeito com a mão mirrada, a mão aleijada, mas só porque ele estava onde? No templo, na igreja, na casa do Senhor. Como diz daí, não estava na calçada não, né? No vizinho, na casa de Deus. Jesus o que? Curou o aleijado. O negócio é estar na posição, aguardando na brecha. Por culto não, de novo venha, aleluia. Porque Deus quer fazer. Se não fez ontem, faz hoje ou faz amanhã. A qualquer momento pode sair a resposta, aleluia. A qualquer momento pode sair a sua vitória. O Espírito Santo disse assim: tem gente aqui que vai receber vitória, que não está mais acreditando, está pensando em apagar aquilo que já escreveu na mente, porque fez planos, mas vai acontecer, porque estás na brecha. Aleluia. O Espírito Santo está preparando um presente. É um presente empacotado de Jeová. Eita, eu não sou de entregar recado de vitória só para você se alegrar comigo e dizer que aqui, vamos para pregar. Não, só se Deus mandar. É um pacote de Jeová, está sendo preparado, porque o Espírito Santo está falando comigo agora e eu vi na visão. É um pacote para uma pessoa que está aqui no culto hoje à noite. Aleluia. É um pacote para você que estava orando e escreveu a sua história na mente, mas demorou, aí esqueceu. Mas o Senhor está dizendo assim: eu estou revigorando, eu estou revitalizando, eu estou restituindo, eu estou organizando o pacote, e eu vou entregar, porque eu entrego no meu tempo. Aleluia. Glórias a Deus. O tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o tempo do homem. E aquele homem, ele é outra pessoa, porque a presença de Deus fez a diferença. Aplauda Jesus.
Eu gostaria que você entendesse uma coisa para encerrar: que aquele homem estava recebendo moeda, e moeda é o que? É dinheiro, por muito tempo. Mas o dinheiro que ele recebia não resolvia o problema dele. O poder de Deus é mais do que dinheiro. Receba dinheiro, peça a Deus dinheiro, queira dinheiro, mas não seja uma pessoa que perde a presença de Deus e nem se preocupa. Não, queira estar na presença de Deus. Fique de